Bom dia! Vamos começar a live de quarta sobre o livro Psicanálise de Boteco. Hoje o capítulo é sobre a Síndrome do Impostor. Vou aguardar a minha amiga Greta aqui entrar. Ela já deve estar chegando. Quem tá lendo o livro, coloca aí pra gente. Quem já leu ou se interessa por esse livro, deixa aí no comentário pra gente saber. Bom dia, amiga. O capítulo sobre a síndrome do impostor é o capítulo 4. Aê, Bom dia! Tudo tudo bem? jóia? Tudo. Tudo bem também. E aí? Tudo certinho. Capítulo bem gostoso, tranquilo, né? Tranquilo, uma coisa que a gente tem discutido bastante na atualidade, muita gente Sim. usa, né, essa expressão, síndrome do impostor. Ai, meu Síndrome do óculos está embaçado. impostor, autossabotagem. Então é um assunto bem Atual, comentado aqui, atual. bem atual. E isso. Assim, o que que eu percebi do capítulo, né? Lógico, é uma leitura da psicanálise, mas é bem interessante como Uhum. é visto isso, né? Pensando que a psicanálise ela tem alguns olhares aí de momentos da nossa infância que podem, né, influenciar como que essa pessoa vai ser sabotadora ou não das próprias capacidades. Então, Aham. o autor ele faz, né, uma análise aqui com o complexo de Édipo, né, bem interessante. Isso. Eu achei bem legal, porque como está bem atual, dá para a gente conversar do que a gente sente mesmo, né, por aqui. O consultório, a maneira que a gente olha para essas questões, né, porque ele traz uma visão da psicanálise, mas ele não fica tão preso somente aos estudos de Freud, né? Então, Sim, assim, é bem legal. Eu acho que é interessante a gente tentar entender o que que a gente entende de impostor, né? Assim, o que que seria esse impostor? O que que seria essa autossabotagem? E aí é legal porque ele traz assim, né, como olhar para isso, né, nesse sentido. Porque a gente percebe, eu percebo no consultório, e é muito comum. Às vezes até comento isso muito com os próprios pacientes. O que que é real disso tudo que você me traz, né? O que que é seu disso que você me traz? Porque eu sim. percebo, até no olhar sistêmico, por exemplo, essas lealdades familiares, né? Então, assim, se meu pai não foi feliz, eu não posso ser feliz. Tá tudo legal na minha vida, tá tudo fluindo legal na minha vida, mas eu vou lá e faço alguma coisa, é inconsciente, mas eu faço alguma coisa, ou seja, eu saboto a minha felicidade, né? Então, assim, é muito interessante como a gente vê isso hoje acontecendo e bastante, né? Essa coisa toda. Ele traz um olhar com relação à psicanálise, porque tem todo o estudo, né? Com relação a fases onde a gente, enquanto criança, fica preso em alguma questão, né? Aquele amor do pai, da mãe, o Édipo, né? Jocasta, todas essas coisas. E aí é como se isso está mal resolvido naquela fase, o autor ele traz esse olhar, né? Se aquilo está mal resolvido naquela fase, é como se você não pudesse ser feliz agora na sua fase de adulto, né? Então, Exatamente. tem bastante coisa legal aqui para É gente interessante, é conversar. importante falar, né, que a síndrome do impostor, apesar de ser uma expressão usada, não é reconhecido como Não, uma síndrome em si, né? Não não está tá no no DSM, não está no DSM, CID, CID, então isso. não tem um diagnóstico, né? Não é diagnosticado com essa síndrome. Mas ela é discutida porque a gente percebe que isso é um formato aí da maneira como as pessoas agem Como as com pessoas vivem, né? com as Assim, a forma que a situações em pessoa vai si. vivendo ali, exatamente. Então, assim, ele até fala que ele acredita que mais à frente isso pode até começar a fazer parte de um CID, do DSM, alguma coisa assim.
Mas, assim, então a gente entende como síndrome do impostor ou a autossabotagem esses fenômenos na nossa vida, né? Esses comportamentos que às vezes a gente tem, né? E aqui ele fala uma coisa bem legal, né? Então, pessoas que sofrem com esse tipo de síndrome, vou pôr entre parênteses, entre aspas, a síndrome, como a Dani falou agora, ela não está inserida no CID ou no DSM, então ela não tem esse diagnóstico, mas a gente sabe que existem comportamentos e sensações que a gente vê nos nossos pacientes, inclusive. Então, pessoas que sofrem com esse tipo de síndrome de forma permanente, temporária ou frequente, parecem incapazes de internalizar os seus feitos da vida, não importando o nível de sucesso em sua área de estudo, pesquisa, trabalho ou qualquer que seja a sua área, né? Então, assim, elas não se acham efetivamente merecedoras do sucesso ou reconhecimento de que dispõem ou podem vir a conquistar. Ou seja, elas se julgam uma fraude, né? Então, São impostores por isso, né? são impostores por isso, né? Então, assim, é uma sensação de não merecimento, é uma sensação de incapacidade, por mais que seja ali visto sendo reconhecido você no seu trabalho, você no seu casamento, seja lá em qual área da tua vida, né? Isso que é bem interessante, porque assim, e a gente vê isso, às vezes eu atendo casais, né? Então, assim, o que a gente percebe? Poxa, é um casal que tá super legal, estão tendo assim uma empatia um com o outro, uma parceria um com o outro, mas de vez em quando acaba acontecendo algumas coisas, e aí você vai ver qual foi o modelo de casamento que eles tiveram. Os pais que normalmente não foram felizes, coisas assim, ou avós, né? E aí é como se eles não pudessem agora fazer diferente, Sim. né? Ter realizações profissionais, ter realizações no Ou casamento. como se Então, assim, é muito interessante isso, né? esse poder fazer diferente está relacionado com capacidade, não com autorização, né? Na Exato. verdade, E ele escolha. E é, escolha. então ele coloca aqui, né, que pensando na psicanálise, isso é uma questão inconsciente. A pessoa age dessa forma Isso. sem perceber que está se sabotando. E se sente um impostor, essa pessoa se sente uma impostora, porque é como se, por mais que ela estivesse estudando, trabalhando, desenvolvendo, tendo bons feedbacks, ela não consegue acreditar que isso realmente a torna essa pessoa com autoridade para falar sobre aquilo, para fazer aquilo. É como se ela não chegasse nessa suficiência, né? Nunca sou suficiente para, nunca tenho as condições exatas para. Ainda fica bem claro que isso é muito comum quando a pessoa toma um lugar que, socialmente falando, não cabe a ela, historicamente não cabe como uma mulher que ocupa, porque também tem uma coisa que é apresentada aqui Ele pelo fala autor. que, A sim, síndrome do impostor é mais comum em em mulheres mulheres do que do em que homens. Também em encontra-se em homens. homens, mas a porcentagem é bem menor. E aí ele fala, e é bem legal essa parte do capítulo, que ele fala assim, a questão realmente, né, da histórica e cultural das mulheres no trabalho, às vezes inseridas em trabalhos, entre aspas, mais masculinos, né? Eu tenho uma colega que ela é engenheira e ela, a maioria do pessoal que trabalha na empresa são homens, né? E ela é uma puta de uma profissional, tá ali há mais de 20 anos, né, trabalhando na área, estuda e vai, tá. Mas às vezes vem com essas falas, às vezes, de não achar que é suficientemente boa naquele cargo, mas porque existe É. toda uma história aí, né, de que é isso E só nem para sempre está homens, por atrelado ao exemplo. comportamento das Não, outras pessoas. Isso que é e nem, é importante, uma porque coisa mais dela, é é interno, né, gente? É interno, como você é se interno. vê, como você acredita no seu potencial. Então, claro que a experiência, a história, a maneira como a mulher sempre foi tratada, claro que isso é o que construiu, de certa forma, ali essa ideia dessa pessoa de não ser suficiente para. Sim, Então, o que ele coloca, deixa bem claro aqui, é que quanto mais alto o cargo, mais aparece a síndrome do impostor. E nesses casos aí, mulheres que ocupam lugares que são extremamente
né, culturalmente masculinos, Sim. né, de homens, ou que estão inseridas no meio onde só tem homens, e também a questão do grau educacional. Então, quanto maior mestrado, doutorado, a pessoa passou no doutorado. Como que eu passei no doutorado? Como que eu É o jeito cheguei nesse que ela nível? ela faz, ele até fala, né, uma inferioridade ilusória. Ele traz assim, a pessoa acaba se sentindo inferior, mesmo com tudo que ela já conquistou na vida dela, como se realmente não fosse merecedora daquele sucesso, seja então no trabalho ou nos relacionamentos, como a gente está falando, mas é como se isso realmente fosse, e é interessante porque a gente vê muitas mulheres assim mesmo, né, buscando sempre altos colocações, movimentos, e não se acham merecedoras mesmo assim, né? Então, onde que está isso, né? Essa questão muito da autossabotagem mesmo, de, de se achar da fraude, né? Dessa Esperando questão, autorização, esperando tipo, para falar que numa seja uma reunião. autorização. E aí que é interessante, né? Quando ele traz aqui no capítulo, ele está querendo dizer assim, essa busca por essa autorização está onde? Está, na realidade, na criança dela, no pai e na mãe, né? Então, ele sempre faz esse retorno. A gente trabalha muito com isso, né? Assim, o adulto está aqui hoje, está querendo ser olhado, ser visto, ser reconhecido. É porque, na realidade, faltou lá na infância, ou faltou, ou teve em excesso, porque aí ficou preso naquele olhar do papai e da mamãe, que é o filho perfeito, rainha, o rei, né? E aí está buscando isso na vida. E buscar isso no trabalho, buscar isso nos relacionamentos, como se não fosse, né, suficiente. Nunca é o suficiente. Então, é bem interessante quando a gente, no adulto, consegue perceber essas questões, né, Dani? Assim, tá, eu sou adulto hoje, tenho as minhas escolhas, então eu escolho ser feliz no meu casamento, eu escolho ser feliz e ter sucesso no meu trabalho, né? E eu poder falar, poxa, mas ainda falta alguma coisa, né? Essa sensação de falta, essa sensação de querer ainda ser visto, ser reconhecido, porque nunca parece ser bom, é porque tem algo lá na infância, né, que não está sendo muito bem acolhido. Aí a gente fala, caramba, mas e aí, né? O que a gente faz com isso? A gente se acolhe, porque agora a gente não precisa do pai e da mãe, a gente é adulto. Esse é o ponto. Nem do chefe, E nem, né? Porque não, de as- ninguém. E a não vai gente ser transfere, suficiente. né? As pessoas Transfere para marido, transferem transfere para para o esposa, transfere para o professor. chefe, transfere. Exatamente. E aí que tá, né? A gente vai transferindo tudo isso e na realidade não. Nunca vai ser suficiente quando a gente transfere isso para outras pessoas, porque é a tua história. E a tua história tá lá com o seu pai e com a sua mãe, né? Exatamente. E pensando numa coisa palpável, né? Que é importante, porque assim, nós estamos falando de um comportamento que nem sempre a pessoa tem clareza. Sim. Nem sempre não. Provavelmente ela não tenha Quase clareza, nunca porque tem, a não ser que seja um tomar processo consciência, terapêutico. tomar consciência disso já é um processo de mudança. Então, quando a pessoa entende que ela está Exatamente. se sabotando, ela já começa a ter um comportamento diferente, porque ela já parte dessa, né, desse lugar de que, opa, será que é isso mesmo que está acontecendo? O que é Então, real disso tudo, analise. né? Aqui, a nossa orientação aqui é que você analise como que você tem recebido os feedbacks da vida, né? Quando Uhum. alguém te elogia, como que você sente? Essa promoção que você recebeu, como que você foi a recepção dessa promoção? Como que Se você... sentiu merecedor disso, né? Porque você está passando no vestibular, você está conseguindo entrar no mestrado, você está sendo promovido, você está tendo as oportunidades e mesmo assim, né, você casou com a pessoa e mesmo assim você está com essa sensação de que a qualquer momento vai vir uma coisa, vai te tirar isso porque não é seu de direito. Porque eu Uhum. acredito que seja essa sensação, porque em vários momentos da minha vida eu me fiz essa reflexão. Ai, né? Ó, esse negócio de ser professora universitária é uma coisa que pegou muito tempo na minha vida, porque eu achava que era algo eu, que era assim, tipo, impossível. Gente, quando a gente, Inatingível. inatingível, porque quando a gente estudava, né, Greta?
os professores, eles tinham um lugar, assim... eu lembro de professores que a gente mal falava, né? De professores que tinham, assim, que você via, você falava, nossa, que lugar, né? Que Que é esse, né? Que autoridade. autoridade é Meu, essa? se o dia eu chegar ali... E, para mim, chegar na educação superior foi um processo até que curto, porque eu tinha 5 anos de formada, nem isso, acho que 4 e pouco, eu já estava dando aula no ensino superior. Claro que eu comecei Uhum. na tecnologia e depois eu fui para a faculdade de psicologia. Mas e eu nem tinha mestrado, só tinha pós-especialização, né? Então, quando eu consegui isso, era muito fácil eu ir para a sala de aula e ter uma insegurança enorme se eu estava falando aquilo que eu tinha que falar. Se eu estava educando, né? Se eu estava trazendo o conteúdo que eu tinha que trazer. Eu lembro que eu ficava numa atualização, num estudo frenético, assim, de medo De não de ser descobrir suficiente. que não era suficiente. Então, às vezes, alguém vem falar hoje, né, depois de quase 17 anos aí de educação superior, às vezes a pessoa, alguém da família ou algum amigo fala, nossa, mas você é professora universitária. Hoje, eu até diminuo esse cargo, sabe? Eu até falo assim, eu até paro e falo para a pessoa, gente, como se fosse assim, como se professor universitário. E aí a pessoa fala, mas entendeu? Aí tem 2 níveis de sabotagem, eu sinto. Tem a sabotagem de você achar que você não merece estar ali, e depois a sabotagem, né? O impostor te dizendo que esse cargo não é tudo isso. É Né? isso, eu ia falar isso agora, amiga. Você conseguiu chegar nesse lugar porque nem é tudo isso. Então, de qualquer forma, a gente está Você nessa, está se né? sabotando. Então, olha só, é como que é complicado a gente não cair nesse lugar, né? Sim. Então, hoje eu tenho uma relação completamente diferente com esse, né? Eu vou muito mais, eu não preciso mais ficar naquela coisa que eu tenho que estudar, que eu tenho, né? Eu vou com segurança. Então, claro, isso anos, né? Que a gente vai trabalhando. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso, de não, ou de não se achar suficiente, ou de diminuir Você aquela diminui o conquista. cargo, né? Diminuir a Diminuiu a conquista. conquista. É. E uma outra coisa que ele traz também nesse capítulo bem legal, e a gente vê isso bastante, né? Com relação às doenças, né? Assim, Ah. nossa, várias situações, vários casos me passou aqui nesse capítulo quando ele trouxe. É como se não aguentasse realmente ser feliz, né? Aí eu tenho que adoecer. Não é permitido, né? É Não, como se ele. é Ah, é tanto muito. de uma. Por isso que eu falo, a síndrome do impostor tem uma coisa muito forte na autorização. Muito Sim. forte na autorização. A pessoa ela tá sempre esperando que alguém autorize que ela assuma esse cargo, que ela seja feliz, que ela, E aí eu né, é fico muito. pensando, sim, tem essa coisa de querer a autorização de alguém, né, para que isso seja possível, e ao mesmo tempo eu falo, gente, mas nós todos somos adultos hoje, né? E aí eu vejo uma questão muito que é a escolha do adulto nesse sentido. Cara, eu escolho ser feliz, eu escolho realmente poder aprender com tudo que eu estou aprendendo, eu escolho estar onde eu estou. Então, eu vejo que essa coisa da escolha é muito importante quando a gente olha para tudo isso, né? Meus pais podem não ter sido felizes naquele trabalho, ou na realização profissional, ou no casamento, são os modelos que a gente tem, mas eu escolho, como adulto, ser feliz, né? Então, existe um movimento muito importante, eu vejo assim, né, nesse capítulo. Tem essa questão da autossabotagem, tem essa questão toda disso, e tem uma questão das crenças muito forte, porque aí a gente fica muito preso a isso e a gente não permite, né, buscando essa autorização de algo, de É, alguém, que para Freud mas a seriam partir os traumas, né? seriam os traumas, né? E aqui, quando ele fala também, né, porque ele traz, né, a síndrome do impostor e o complexo de Édipo, depois ele fala da Melanie Klein, né, essa coisa dos que fracassam no triunfo, ou seja, não permito ter sucesso, não permito ser feliz. E essa fala sua da escolha é muito importante que a gente entenda, e as pessoas não reconhecem que a felicidade é uma escolha. É uma escolha. Porque
Felicidade é o filtro que você dá para a situação que você vive. Ai, Dani, é difícil, se eu tô cheio de problemas. Cara, mesmo assim, mesmo eu tenho problemas, Greta tem problemas, e nem por isso a gente deixa de ser feliz com as situações, porque Sim. felicidade é como você encara o seu cotidiano, é como você encara, lida com a sua vivência. É. Então, se você olhar para as suas vivências como algo extremamente doloroso, sofrido, que é tudo ruim, fica nesse. É Exato. muito ponto de vista, gente. É, Né? é. É muito E você ponto de cria tantas vista. realidades através disso, né? Né? Que é aquela questão que eu acho que eu comentei aqui na live passada sobre se achar ou não uma pessoa de sorte, né? A felicidade, ela tá muito nesse lugar. Será que eu não me acho uma pessoa de sorte, mas por quê? Né? Que aquele bate-papo que eu tive com meu filho, que o meu filho falar, não Uhum. me sinto uma pessoa de sorte porque eu sofri um acidente, porque eu tenho hemiplegia, e eu Tá na olhar vida? para e eu olhar para ele e falar assim, não, mas você tá vivo, né? Você tá fazendo Exatamente. uma faculdade que um monte de gente gostaria de fazer. Muda completamente a Total. perspectiva. Ah, mas eu tenho que ver o mundo cor-de-rosa? Não, gente, não é Não é sobre isso que a gente está falando. isso. Ser feliz é você entender que que tem dor, que tem sofrimento, que tem coisas difíceis, mas é se posicionar da melhor maneira diante disso. Tá, eu tô com esse problema aqui. Como que eu vou resolver isso de uma forma que eu me sinta bem? De uma forma que eu não me entregue para esse problema? Uhum. Então, uma coisa aqui da síndrome do impostor é que você está sempre neste lugar de que você não pode escolher a felicidade. E quando ele coloca aqui sobre aquela situação do pai, né, que o filho se encolhe porque o pai era bem sucedido, era o pai sendo bem sucedido num lugar extremamente, né, maravilhoso, e ele se encolhendo para não ultrapassar essa felicidade do pai. Para não passar. Meu pai tem que ser esse ídolo, esse rei, essa figura maravilhosa que todo mundo elogia. Como que eu vou tirar esse lugar do meu pai? Como que eu vou ser melhor do que ele? Aí entra muito o complexo de Édipo, Muito, né? Entra muito. muito, porque essa criança interior aí, esse homem que se tornou um homem com essa criança gritando, né? Dizendo que ele não podia competir com o pai, porque o que o complexo de Édipo nos ensina, né? O que é esse momento aí da vida da criança? Um momento em que a criança vê no seu Pai, na sua semelhança aí, no seu modelo. Então, se eu sou um menino e me reconheço como menino, eu vou ver isso no meu no meu pai, pai. no adulto masculino ali que está fazendo Isso, esse papel. isso. Então, se eu não tenho uma boa relação com esse pai, ou se nesse momento do complexo de Édipo eu entendo que esse pai não me suporta, que eu sou um problema para ele, que ele não tem tempo para mim, que ele não me ama, eu vou passar a vida me encolhendo para esse homem, porque, ou para a mãe, né, no caso das mulheres, Das mulheres. porque eu preciso ser notado por essa figura aí. E nunca vai ser suficiente, né? Porque é o pai que você vai buscar, né? E é Então, às vezes interessante esse porque, pai tá olha mais só, né? querendo que você, né? Às vezes esse pai tá Tá torcendo para que você seja essa pessoa, porque gente, feliz, no que tenha fundo é o que eu, sucesso e tudo, né? se não for um pai narcisista, né? Sim. Provavelmente esse pai vai querer que esse filho vá para além dele, porque eu Vou, sempre seja fico feliz. pensando, né? É. É interessante, Tudo gente, porque aqui a gente que está passamos tem um falando, aprendizado. né? Sim. Sim, é o Diego, né? Assim, e é muito interessante, por quê? Porque assim a gente percebe. Então, se a gente tem, ó, vou sempre fazer esse aspas, né? Como a Dani falou, um pai com sucesso, um pai, né? Aí você, enquanto filho, nunca se acha suficientemente bom porque você tem esse modelo, aspas, perfeito. Se você tem um pai que não foi suficientemente bom, você também tem um modelo. Aí você fica preso em qualquer um desses modelos, né?
opostos aí, e aí você não, mesmo assim, não se sente merecedor de ser feliz. Ou seja, porque você não tem a capacidade de ser igual aquele pai que teve sucesso, ou porque você fica preso na falta desse pai que você não teve, como um bom exemplo, e você não pode ser. Aí é aí que entra essa questão da autossabotagem e essa questão do impostor, Por isso né? que toda cura começa com perdão, gente. É muito Por isso legal a que gente toda entender isso. transformação começa com perdoar esse pai e essa mãe por quem eles foram, né? E eu Eu falo de acho que na verdade, eu acho que é uma aceitação do jeito que eles são. A gente é muito interessante falar é uma isso, porque tolerância, né? eu acho Porque quando a gente que é fala de aceitar tolerância, eles como são, na capacidade que eles são, do jeito que são, e tá tudo sim, certo do jeito que é. Porque nós somos adultos hoje, a gente vai fazer do jeito que a gente quer, né? E uma outra coisa que acontece muito aqui, adultos que têm esse exemplo da mãe e do pai como seres perfeitos, né? Ah, meu pai e minha mãe é perfeito. Aí a hora que cai em si, numa terapia, que ninguém é perfeito, nem teu pai nem tua mãe, porque ninguém começa a entrar, às vezes, num turbilhão de coisas do tipo raiva, porque agora eu dei conta do que esse pai e minha mãe não são perfeitos. Mas isso me dá raiva, porque a minha criança sentia como se fosse tudo perfeito. ou esperando Mas a aí, perfeição desses pais, esperando né? a perfeição. E às vezes tem essa visão mesmo, equivocada. Eu atendo adultos hoje, tem alguns adultos que eu atendo, uma visão totalmente equivocada de um pai e de uma mãe perfeito. E a hora que eu falo, enquanto pai e mãe que te deu a vida, tá tudo lindo e é perfeito, sim. Você não tá na vida? Você não tá aqui? Agora, enquanto homem e mulher humanos, meu, ninguém é perfeito. Na real, sabe? Isso não significa que você não vai poder fazer do seu jeito, pelo contrário, é olhando seu pai e sua mãe na perfeição de pai e de mãe que te deram a vida apenas. É por isso que Isso eu é o falo de suficiente. tolerância. Exato. Quando eu falo de tolerância, eu falo exatamente de você não concordar, mas entender. Sim, Porque é isso que é concordar, tolerar o outro, é saber que ele é concordar não diferente. significa aceitar, assim, concordar com tudo, discordar, né? Na verdade. Não é Você que pode você vai discordar. falar, né? A gente precisa pensar assim, foi o melhor que essa pessoa podia fazer, era o que ela sabia fazer e o que ela estava disponível a fazer, Sim. né? E foi o Mas suficiente para você, porque você tá na família certa também, é aí que tá. E é, aí é muito louco quando você. É muito maravilhoso, na verdade, quando você olha para isso dentro do teu coração e fala, agora como adulto, eu posso fazer do meu jeito. Isso não significa que eu tenho que fazer porque eu não concorde com o jeito deles. Significa que eu posso criar porque também novas é formas. Não rebeldia, é né? na raiva, exatamente, Que não é na precisa tomar raiva. cuidado com a rebeldia, porque rebeldia É, não tem perdão. não é Porque se você isso, né? precisa se rebelar, é porque você não entendeu o lugar que seu Nada. pai e sua mãe estiveram durante a vida, as dificuldades e os problemas, Sim. e aí você tem meio que descontar, né, isso daí. Então também não é uma. Ó, a cura, ela vem desse perdão mesmo, desse De aceitar, desse lugar que você aceitar. tolera, de que você entende, que, né, É de, de e de compreensão mesmo, é uma verdade, aceitação né? real. E É uma da aceitação verdade. Então interna. você precisa buscar qual é a É. verdade. Porque os nossos pensamentos são muito distorcidos, a gente Sim. acaba acreditando em coisas que, né? Então E o que ele fala na página tem que 160 desse checar, capítulo, gente. com relação a esse relacionamento do pai e da mãe, que ele está falando aqui, então, o sentimento de amor, de desejo ou de destruição, né? Ou seja, de raiva, seja pelo pai, seja pela mãe, se isso não for muito bem resolvido, né? Você vai entrar nessa autossabotagem, você vai entrar nessa síndrome do impostor. Porque, de um jeito ou de outro, você tá, né? Você não está no teu adulto consciente. Pois é. Aí a gente vê também, ele fala sobre a Melanie Klein, Isso. que a Melanie Klein, ela foi uma psicanalista que estudou muito, muito essa relação mãe e filho, né? Ela era bem do Sim. tratamento infantil.
Cada período principalmente tudo porque certinho, ela teve desenvolvimento. várias questões quando ela foi mãe, né? Tanto é que é aí que começa a história de Klein com a psicanálise, porque ela teve várias questões a ser analisado que gerou curiosidade para ela. E aí Sim, ela usa uma expressão aqui que é o superego arcaico, né? Que, sim, que seria esse formato aí. O que é o superego, né, gente, para psicanálise? Seria aquela vozinha interior, aquele personagem da nossa mente que que fica fica o ali. tempo inteiro ditando as regras, né? É aquele super ético que Sim, está o tempo inteiro dizendo sobre as consequências, os problemas, né? Então a gente percebe que quando o superego aí tá na nossa cabeça, quando ele domina, porque qual que é a ideia da psicanálise, né? Qual que é o fundamento aí? Essas três figuras, o id, o ego e o superego, eles se conversam aí, eles têm um movimento que é chamado de psicodinâmica, isso. que é o que precisa ter, né, um amadurecimento, um equilíbrio, que a gente também fala que é o fortalecimento do ego, que é o eu, né? Então, quando existe essa psicodinâmica de uma maneira equilibrada, onde o id, que é aquela figura, ou isso, né, que é aquela figura que fica atrás dos prazeres, que é movido pela libido, que quer sempre o melhor de todas as situações, só as coisas boas da vida, do amor, né, que é mantido pelo instinto do amor, esse id, ele, se você só ficar nele, você esquece as outras pessoas, você ignora as regras Sim, sociais, as leis, porque você só vai pensar em si mesmo, e aí também entra uma questão do narcisismo. E aí vem o superego equilibrando isso, mostrando, na verdade, o oposto, que seria esse momento de você estar o tempo inteiro, não, eu não posso fazer isso, porque senão meu professor vai falar isso, eu não posso fazer isso, porque meu pai não vai gostar, isso daqui a polícia vai me prender, e não, não faz isso porque você não tem competência para ir. Essa voz aí sempre brecando, né, também te podando. freando, podando os nossos instintos, porque vem muito desse lugar da morte, do ódio, né, Uhum. né, desse sem libido nenhum, que o libido é como se você não A vida pudesse ter, pulsando. né? É. E se não houver um equilíbrio entre o id e o superego, você não consegue fortalecer seu ego, que é quem você é, o seu eu adulto, né? Essa Sou pessoa essência de fato. madura, que consegue equilibrar prazeres com regras sociais, com responsabilidade. Então, esse eu precisa sobressair. E aí a Melanie Isso. coloca que essa síndrome O do superágua impostor vem arcaico. muito desse superego arcaico, que é esse E lugar cruel. e cruel, que é como se lá na infância essa voz do superego, né, que aí entra a questão da pessoa focar no perfeccionismo, né? Uhum. Pessoas perfeccionistas têm um superego muito, muito dominador, né? Aqui para psicanálise Sim, vamos pensar assim. sim. E então ela nunca atende essa demanda do superego, né? Ela não consegue atender essa demanda do superego, então ela vive nessa busca constante de ser perfeita e nunca se acha suficiente para nada. Suficientemente boa, exatamente. Aí nisso entra posições depressivas, a culpa, várias coisas que ela traz aqui nesse capítulo, né? Assim, o Muito quanto legal. isso é uma forma de sabotar, né? É uma forma de você realmente não achar que não é merecedora de alegria, de leveza, Né? E esse né? arcaico, essa palavra arcaica que É vem muito desse negócio, cara, que coisa antiga, né? Você coisa deixar se antiga. dominar E tão por cruel mesmo, né? por essa Sim. vozinha E é de que você legal, porque aqui não ela é fala assim, suficiente. ele fala de um exemplo simples, por exemplo, um caso de vida cotidiana, para a gente entender uma compreensão que ele traz aqui com relação a essa parte, né? Se você está numa vibe ruim e recebe um convite para ir a um lugar, todos os seus sentimentos odiosos serão depositados nesse ambiente. Logo você voltará para casa achando o lugar péssimo, as pessoas chatas e o rolê uma grande perda de tempo.
Era melhor ter ido ver um filme. Tipo assim, né? Ou seja, Nem no isolamento, né? você tá no isolamento e aí tudo que tá perto fica ruim também, né? Então é quando você tá nesse lugar aí, né? Nesse superego arcaico, cruel, depressivo, É porque ela culpa, fala de nada projeção e suficiente, introjeção, né? introjeção. Ela fala dessa projeção e dessa introjeção, que a gente projeta no ambiente aquilo que a gente sente, como também a gente faz o contrário, né? Introjeta tudo isso que É. foi passado pela família, passado pela cultura, né? Então, E a gente claro tem que que, entender, né? né, as questões culturais vão pegar bastante nessa. Elas fazem parte, mas como que a gente lida com elas, né? Porque a gente tem, assim, a gente não deve se privar do bem-estar, de ser feliz, de tudo isso. Então, eu acredito muito nessas possibilidades mesmo, de onde eu tô, o que que eu posso fazer para melhorar, e acredito que a gente faz isso, porque é uma escolha fazer isso, né? Ah, isso não significa, como você trouxe logo no começo da live também, isso não significa que não existem problemas. Sim, existem, mas como que eu lido com eles? Vou ficar ali, lamentando, reclamando, lamuriando, ou eu tá, ok, tô vendo isso, tô vendo, mas como que eu posso fazer com que isso seja virada-chave para algumas outras coisas? Como que eu posso olhar para isso? Eu gosto muito de usar algumas palavras assim, né? Qual é o presente que isso está me trazendo que eu ainda não consegui olhar? Como assim? Um puta de um problema pode ser um presente? Pode. Pode, Não, você pode xingar, você pode brigar, você pode né? achar ruim, não tem problema, mas enquanto Também, você na não verdade. entender o real sentido de estar vivendo aquilo, você não sai daquela situação. Exatamente. Inclusive, expressar raiva pode ser um grande presente. Falar da dor pode ser um grande presente. É que a gente fica tão preso, muitas pessoas ficam tão presas apenas numa situação X que não abre espaço para ver quais são as possibilidades que está tendo ali, né? Sim. Eu acho bem interessante como o Klein coloca aqui, e ele traz nessa parte do capítulo, que essas questões depressivas e depreciativas, muitas vezes, vêm de uma relação desse bebê com essa mãe no momento em que, ali da fase oral, né, de quando ele está Moralidade. amamentando Sim. e tal, que daí ela coloca aqui que o bebê machuca a mãe, morde o bico do peito, faz várias coisas. Psicanaliticamente analisando, seria uma forma de testar o quanto essa O mãe quanto a está mãe ama ele. disposta, quanto essa mãe está disposta a aguentá-lo, né? Como que essa mãe vai suportar esse fato de ser minha mãe? E aí, quando a criança, essa mãe aguenta, né, continua dando o seio, continua afetuosa, brincando com essa criança, acalentando essa criança, o quanto que essa criança entende, né, com lidar com as dificuldades, com Dificuldades. vai se tornar um adulto que supera os problemas, né? E que quando essa mãe foge, corre, não quer, né? Sei lá, não dá conta daquele momento, o quanto que isso também ensina a essa criança de que é a fuga, né, que você tem que sair daquela situação complicada de uma maneira de fuga, né, de um jeito que você não aprende a lidar. É. E pode ser aí que o superego fica tirano, né, porque você começa a É interpretar cruel. E que começa a fazer existem isso em muitas tudo. regras, né? Que você precisa seguir a regra, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Acho que é Eu achei isso o um principal desse capítulo bem capítulo, né? legal, assim. Acho que a gente pode finalizar com a parte, quando ela fala assim, né? Autossabotagem, síndrome do Ou síndrome do impostor, impostor. de acordo com Uma dúvida, Melanie Klein, autossabotagem, síndrome do impostor, como as se duas fosse. coisas, né? Isso seria apenas um dos destinos da nossa selvagem e violenta vida psíquica. Tais destinos podem, porém, ser modificados pelo rumo da palavra, da fala
e pela predominância do diálogo, desde que haja uma escuta legítima. Então, assim, né, a importância da terapia para olhar para tudo isso. Esses recursos costumam dar corpo ao nosso mundo interno fragmentado, que na maioria das vezes torna-se inominável, né? E nomear esses demônios é a chave mestra, né? Então, Sim, poder muito legal. dar nome às emoções, aos sentimentos, ao que vem e acolher e trabalhar no adulto que você é hoje, é o que vai realmente fazer essa virada de chave para você ter uma vida mais leve, na vida que você escolher. Vamos pensar assim. É isso, né, gente? É O isso. capítulo 5 me gerou uma baita de uma reflexão aqui inicial, porque amar é dar aquilo que não se tem a alguém que Que não o não quer. quer. Gente, Caraca. eu acho tão difícil Que é você dar isso? uma coisa que você não tem. Eu nem sei se isso é possível, então eu tô bem Então, vamos curiosa com esse ver como vai capítulo, ser o capítulo 5 semana que vem, gente. porque eu não sei. Eu não sei como dar uma coisa que eu não tenho. Né? A gente tem que aprender. Será que é isso? Vamos ver, Então, é né? o que eu Então, quero a semana entender que aqui vem a desse gente vai para o capítulo. quinto capítulo. É o último? É o penúltimo já? É que depois vem uma conclusãozinha aqui, quer ver? Bônus. Um É isso mesmo. bônus. Sobre Então as são mais duas separações e lives e contas. a gente Tem mais termina 2 lives esse para a gente terminar já. Foi rapidinho o livro. É isso aí, gente. psicanálise de boteco. Beijos. Até a Gente, semana que muito, vem. muito prazer em tê-los aqui, amiga. Boa semana. Beijo, boa Até semana. Até a semana que quarta. vem, gente. Tchau. Tchau.